hora que der 2 horas e... Tranquilo. Bom, gente, então, boa tarde, né? Vamos agora oficialmente iniciar as nossas apresentações dos projetos integradores aí, né? A gente tem 3 grupos, né? Quer dizer, 2 grupos e um que resolveu não, né? A dupla acabou desistindo pelo caminho aí, ele ficou sozinho para desenvolver, que é o Nicolas, né? Tem a equipe do Cauã, do Brian e do Horácio, e o grupo das meninas, da Karine, da Ellen e da Maria. Então a gente vai começar então pela Karine, pela Ellen, pela Maria, né? O projeto delas é o Snack Fit, é isso? Se não me falha a memória. E aí eu vou passar a palavra para elas, então, né? Para elas conversarem um pouquinho, nos apresentarem aí, depois a gente conversa um pouquinho sobre o projeto. Certo? Tá, eu já posso colocar o slide aqui? Pode. Tá. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Só antes de começar, como é que é o nome da irmã da Ellen aí? Só pra gente, que a gente não se conhece, né? A gente vai fazer uma breve apresentação, pode ser? Ah, beleza, então, tranquilo. Então, boa tarde a todos que estão presentes aqui na apresentação. Me chamo Ellen Vieira. Aí, junto com nessa equipe tá a Karine Castro, se eu não me engano, e Maria Clara Eduardo. A nossa cliente é a Aline Vieira, dona da Snack Fit e está cursando nutrição. Pode falar. Boa tarde a todos, professores e alunos aqui presentes nessa apresentação de trabalho. Meu nome é Aline Vieira, eu sou acadêmica do curso de nutrição, tenho uma empresa de alimentação, a Snack Fit, deliveries de comidas saudáveis, e as meninas me procuraram para poder desenvolver um aplicativo de vendas do meu produto. E eu topei a ideia e construí com elas, elas me passaram algumas instruções do que eu queria que tivesse no aplicativo, né, de acordo com o meu produto. Eu passei mais ou menos uma ideia do que eu gostaria que elas pudessem estar colocando no aplicativo, e elas construíram o aplicativo e agora estão apresentando aqui para vocês o trabalho. Podemos começar, então? Sim. Então tá. Devido ao problema apresentado pela nossa cliente, a gente, então, para resolver esse problema, resolvemos criar um aplicativo de produtos saudáveis e dicas de alimentação. Pode passar, Karine. Para apresentar esse nosso projeto, a gente dividiu em 4 partes: introdução, processos metodológicos, projeto de sistema e resultados esperados. Pode passar? Começando pela introdução, pode passar? Alimentação saudável no dia a dia. A gente sabe que sempre foi e cada vez vai aumentando mais essa importância de ter uma alimentação saudável, porque ela te traz muitos benefícios e também previne muitas doenças, como ali citando, previne doenças e complicações, torna as pessoas mais ativas, melhora o humor e a autoestima. Muitas pessoas se enganam em achar que a alimentação saudável se trata de excluir os alimentos que gosta e incluir apenas refeições que realmente saudáveis. Mas não é isso. Uma alimentação saudável, ela se trata de comer, sim, aquilo que você gosta, mas em quantidade menor, e incluir alimentos que vão te ajudar a ter uma alimentação saudável e os seus benefícios à saúde. Com a falta de tempo que as pessoas estão tendo por conta do trabalho, é muito mais fácil procurar algo mais rápido e prático de ser preparado. Ou seja, passar no mercado, comprar uma lasanha de micro-ondas, que é muito mais rápido e prático, do que preparar algo realmente saudável que vai fazer bem para ela. Então, por conta disso, a gente resolveu... Pode passar, Karine? A gente, pensando em ajudar essas pessoas a terem uma alimentação mais saudável e ainda assim rápida e prática, desenvolvemos um projeto de aplicativo para que elas tenham acesso a estes produtos.
Então, com a nossa cliente, foi definido para o presente projeto o seguinte objetivo geral: potencializar, ou seja, aumentar a venda e distribuição dos produtos da Snack Fit por meio de um aplicativo web, incentivando uma alimentação saudável. Para atender o objetivo geral, então, foi definido os seguintes objetivos específicos: avaliar formas de apresentação dos produtos Snack Fit, proporcionar ferramentas para a emissão de pedidos e oferecer dicas de alimentação incentivando hábitos saudáveis. Pode passar? Então, alimentos saudáveis. O que são esses alimentos saudáveis? A gente sabe que os alimentos, eles são o combustível para o funcionamento do nosso corpo, porque são deles que retiramos todos os nutrientes que necessitamos para a nossa sobrevivência. Por isso que uma alimentação saudável, ela está relacionada com diversos benefícios para o nosso organismo. E o correto não é simplesmente comer pouco, e sim ter cautela para não diminuir a quantidade de nutrientes necessários ao bom funcionamento do nosso corpo. Claro que se uma pessoa possuir uma alimentação saudável e equilibrada, com certeza ela trará diversos benefícios para a sua saúde. Só que a escolha dessa mudança de hábito, a escolha de ter uma alimentação saudável não deve partir somente dela, ela tem que procurar uma ajuda, um responsável, um profissional qualificado para isso, no caso, um nutricionista, que ele sim vai saber como avaliar e propor os alimentos mais adequados para cada tipo de dieta. Isso, então eu vou começar a falar um pouco agora sobre os processos metodológicos que a gente utilizou. Então, primeiramente, o processo unificado, que é uma maneira organizada de desenvolver um sistema orientado a objetos. Ele possui iterações, que são meio que mini projetos de duração fixa, e ele possui 4 fases principais: concepção, elaboração, construção e transição. E a gente utilizou da prototipagem, que seria uma versão simulada do produto final, e é utilizada para testes ou para avaliar com o cliente, para receber uma resposta rápida do cliente. E ele é bom porque o desenvolvimento é rápido e barato. Então, é fácil, para facilitar a aprimoração do pré-projeto antes da entrega ao desenvolvimento. E a avaliação de software é muito importante para resolver problemas de experiência do usuário. Então, é para o usuário entender como o sistema funciona bem e o que seu design seja atrativo. Então, o que está avaliado nele é o alcance, a profundidade, a usabilidade, a portabilidade, a confiabilidade, a manutenibilidade, eficiência, métricas acionáveis e automação do processo. Então, a gente montou um cronograma de desenvolvimento. Esse cronograma está separado em quinzenas, no caso 15 dias, e a gente tem 7 tópicos que foram divididos nessas datas. Então, a gente tem definições de tecnologias de ambiente, que seria a linguagem de programação que a gente vai utilizar e que ambiente a gente vai colocar esse sistema. Então, a modelagem de banco, o que a gente vai armazenar. A codificação, que seria a programação em si. Os testes para validar essa codificação. A validação com o cliente, para ver se o programa está atingindo os requisitos que ele precisa e está resolvendo o problema que a cliente nos pediu, né? A escrita da documentação, todo projeto precisa ser organizado, então a documentação serve para isso, para documentar tudo que a gente fez até aquele momento. E a apresentação do sistema final, que é a última quinzena, que seria a apresentação do sistema, o sistema em si, pronto. Então, projeto do sistema. A gente, com base no problema que foi passado para a gente formulou vários requisitos funcionais e não funcionais, e a gente fez uma lista com cada um. Então, primeiramente, o sistema deveria permitir um cadastro de pedidos. Então, nesse pedido deve ter ao menos um produto, deve conter um cliente, um endereço para finalizar o pedido, deve permitir a escolha da forma de entrega e também exibir a taxa de entrega ao finalizar um pedido. E também o cliente deve escolher uma forma de pagamento. No cadastro, ele seria informado o nome, e-mail, endereço e telefone.
E também o administrador deveria ter a opção de consultar todos os pedidos, filtrando por cliente. Então, no relatório de vendas, ele deveria exibir uma quantidade mensal, podendo filtrar por vendas à vista e a prazo, possuir um catálogo de produtos, e esses produtos terem descrição e tabela nutricional, possuir um carrinho de compras, poder adicionar, excluir itens ao carrinho de compras, e também o administrador poder consultar e realizar a atualização do status de pagamento de uma compra. E também o sistema também terá uma seção de dicas de alimentação, onde o administrador vai cadastrar as dicas. Então, para os nossos requisitos não funcionais, a gente listou aqui, o usuário só pode realizar pedidos se não possui uma compra em atraso. O sistema deve ser executado em navegadores ou browser, em Windows e celulares. E o sistema só deve receber pedidos de segunda a sexta, das 8 às 6, e das 8 ao meio-dia no sábado. No caso, seria o horário de funcionamento da empresa. E o sistema deve pedir um endereço para finalizar o pedido. Também deve permitir a escolha da forma de entrega, caso possua exibir a taxa de entrega ao finalizar o pedido. Então, também foi realizado um diagrama de caso de uso, que seriam as funcionalidades do sistema. A gente criou utilizadores do sistema, que seria o usuário e o administrador. Ambos têm casos de uso diferentes. No caso do usuário, tem registrar pedido, fazer pedido, verificar pedido, cancelar pedido, tudo relacionado a um pedido. E o administrador tem os casos de uso de adicionar produtos, consultar pedidos, atualizar status de pagamento e adicionar dicas de alimentação. Já o sistema, ele ficou com a responsabilidade de gerar um catálogo de produtos, processar pedido e gerar relatório de vendas. Então, aqui a gente tem a nossa modelagem conceitual, que seria o que cada entidade vai fazer nesse sistema e o que ela vai armazenar. No caso, o usuário vai armazenar as informações do usuário, vai poder cadastrar pedido, adicionar produto no carrinho, essas funções. As dicas vai ser um lugar para armazenar as dicas, caso vai poder cadastrar uma dica, atualizar uma dica. O carrinho vai guardar a lista de produtos. O financeiro faria esse processo de faturamento, tendo a opção de consultar o faturamento. O pedido o endereço. A gente criou um separado para a pessoa poder cadastrar mais de um endereço em sua conta. E um pedido, ele guardaria as informações do carrinho. No caso, a lista de produtos do carrinho passaria para o pedido. Então, no produto, ali guardaria as informações do produto e também o estoque do produto. O item de pedido guardaria a quantidade de produtos num pedido, de um tipo, a quantidade de produtos de um tipo num pedido. Boa tarde, né? Agora eu vou apresentar o nosso protótipo de interface, onde foram criadas 4 telas, ambas de mobile e desktop, para o nosso projeto, que eu vou apresentar ela a seguir. Começamos pela tela principal, que é onde vai ser a tela da página da loja, onde nós podemos observar o menu principal, a lista de produtos e onde também podemos pesquisar a categoria dele. No botão verde, podemos acessar o carrinho por meio dele. Pode pular o slide. Na segunda tela, podemos observar a tela de dicas, onde serão realizadas as postagens de dicas e onde elas serão ordenadas por datas, onde nós podemos dar as dicas para os nossos usuários, onde podemos ingerir os produtos, onde fica melhor conforme a dieta que a nutricionista irá passar, né? Pode pular o slide. Aqui nós temos a tela do carrinho de compras, onde ela apresenta os produtos que foram adicionados pelo cliente,
Nela apresentará a quantidade de produtos, o código e o preço, e onde também será apresentadas 2 opções de entrega e o valor da compra. Pode pular, Karina. Na quarta tela, temos a tela de login, que será utilizada para realizar um pedido, onde o usuário precisa estar autenticado no sistema. Nesse sentido, por meio da tela de login, é possível realizar a autenticação do usuário, será realizada por meio de um e-mail e uma senha. Além disso, também teremos a opção de recuperação de senha e também para outro cadastro. Pode passar, Karine. Aí temos os resultados esperados. A partir do desenvolvimento da aplicação, esperamos apresentar uma solução que auxilie a empresa no processo de vendas e seja uma ferramenta de fácil utilização pelos usuários. Por meio do aplicativo, deve ser possível realizar as seguintes ações, como realizar pedidos de produtos, acessá-los, contendo a tabela nutricional de cada produto. Também vai possuir dicas de alimentação com os produtos da empresa, oferecer opções de pagamento e retirada do pedido, gerar um carrinho de compras para armazenar os produtos e visualizar o subtotal. O aplicativo deve estabelecer um design amigável para o usuário, onde facilitará e aumentará as vendas. No módulo administrativo, o aplicativo deve auxiliar a empresa a consultar o total de vendas no mês, o status de pagamento dos pedidos, onde por meio dessas informações se busca auxiliar no controle do capital de giro e na tomada das decisões da empresa. Pode passar, Karine. Aqui temos as referências bibliográficas, onde apresenta, onde tem as referências, onde pesquisamos os textos, essas coisas. Aí, por fim, pode passar, Karine. Por fim, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado do aplicativo. Se tiverem alguma dúvida, obrigado pela atenção e foi isso. Bom, então, né, primeiro quero agradecer a apresentação de vocês, né? Antes de eu comentar qualquer coisa, deixa eu passar então a primeira palavra para a Aline, né? Para nossa cliente, para ver o que ela, né, o que ela achou do que as meninas estão propondo, enfim, se vai atender, se está mais ou menos dentro do que ela procurava e fazer os comentários dela a respeito da apresentação. Então, professores, eu gostei da parte visual do aplicativo, tá? As partes de fotos ali eu achei muito legal, porque eu acredito que a gente come muitas vezes pelo olho, né? E não é pelo... E a gente também tem muito preconceito de que alimentação saudável é uma alimentação ruim, é um alimento ruim. Então, assim, a parte gráfica ali, a parte de visual ali, ficou muito boa, elas estão de parabéns, eu gostei. Atendeu as minhas expectativas, com certeza eu vou querer usar, tá? E, então, as meninas estão de parabéns. A princípio, assim, para mim, é claro que eu acho que qualquer aplicativo ou qualquer... né, o que tu for fazer, conforme tu vai usando, tu vai tendo que fazer adequações, né, porque aí vai surgindo as dúvidas que vão surgindo, coisas que quando a gente vai fazer um projeto, a gente acaba esquecendo, porque acaba não lembrando, mas daí o problema vem e a gente tem que resolver. Eu acredito que possa que venha acontecer isso, mas, de maneira geral, eu gostei e ficou um visual muito bonito. Então, essa ideia, né, quando a gente faz um projeto, um pré-projeto, igual elas fizeram, né, antes da gente sair implementando, porque a gente tem muito, quando a gente desenvolve software, tem muito essa... a gente tem muito essa vontade, né, de sair logo escrevendo código sem nem direito parar e analisar o problema, sem prever realmente aquilo que o usuário vai precisar e tudo mais, né? As próprias meninas vivenciaram isso durante o projeto, porque elas tinham feito, né, algumas questões ali, alguns diagramas, pensando só em algumas situações específicas, e aí a hora que a gente conversava, mas e se fizer tal coisa? Mas e se fizer isso e tal? Então, muito do que está aí, né, é fruto dessas conversas, fruto dessas, né,
perguntas que às vezes eu fazia para elas e tal, para a gente tentar deixar o mais completo possível nesse momento, né? Sem ter aplicação ainda. Né? A gente sabe que pode acontecer, claro, de ter alguma coisa que não estava prevista, ou então, né, com aquilo ali funcionando, vocês notarem que precisa de mais alguma coisa e tal, então vai precisar, às vezes, alguma funcionalidade adicional, mas eu acho que o propósito inicial, né, acho que está bem dentro do que... Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Tipo assim, ó, como o meu produto, ele é um produto congelado, vamos dizer assim, né? Eu consigo fazer dentro desse aplicativo para que as pessoas de uma certa região consigam acessar para fazer o pedido? Ou tem que, tipo assim, vamos supor, o meu medo, tipo assim, surgiu uma dúvida, né? Agora, tipo assim, uma pessoa, o aplicativo, ele vai ser acessado por qualquer pessoa, seja no estado de Santa Catarina, seja no estado de São Paulo. Daí, tipo, alguém que baixou esse aplicativo e lá de São Paulo, como que eu vou fazer a entrega disso? Tá me entendendo? Eu consigo fazer com que que existe a regionalidade, né? É possível ou não? A gente pode, no cadastro de cliente, por exemplo, ali, travar a região, por exemplo, só deixar cadastrar clientes de Santa Catarina e de algumas cidades próximas, por exemplo. Em vez de eu deixar o cadastro em aberto, né? Que aí a hora que o cliente for se cadastrar, ele vai ver, opa, mas não tem a minha cidade aqui, por que não tem? Aí a gente pode colocar uma observação embaixo das cidades, alguma coisa assim. Somente as cidades listadas aqui é que são atendidas pela empresa, algo desse tipo, né? Para não acontecer esse tipo de coisa de realmente alguém de muito longe pedir e tu não ter como entregar, né? Sim, porque, tipo, o próprio aplicativo, ele já vai dar área de pagamento, né? Sim. Então, tipo, a pessoa vai lá, faz o pedido, é lá de São Paulo, fez o pagamento, como que eu vou fazer a entrega? Sim. Mas se existe esse meio aí, perfeito, professor. Melhor possível. Melhor possível. Tem como a gente travar assim. Não, ficou então show de bola. Era essa a minha dúvida que eu tinha, mas como que a gente vai fazer isso, né? Sim. Mas se tem como fazer, ficou show de bola. E assim, dá para colocar também, tipo, na página principal, algum campo de observação, alguma coisa ali, né? Cidades atendidas, algo desse tipo, já para o cliente meio que ficar atento. Opa, não sou dessas cidades aqui, eles não vão conseguir me atender, coisa desse tipo. Show de bola. Show de bola. Bom, meninas, deixa eu só fazer uns comentários aqui com relação ao projeto de vocês, que vocês me entregaram. Primeira coisa, né, lá na capa, vocês colocaram só o primeiro nome. Geralmente a gente coloca o nome completo, né? Então depois tem que dar uma ajustadinha lá no nome completo de cada uma de vocês, porque o que veio para mim aqui, pelo menos, só tá com o primeiro nome. E o outro detalhezinho que eu queria colocar aqui, que a gente, né, muita coisa a gente já conversou em aula, então não vou me estender muito aqui, mas com relação às figuras que vocês colocaram ali, figuras que eu digo, o diagrama de casos de uso e o diagrama de classes, eles também são figuras dentro do trabalho, né? Que vocês começaram a numerar só quando chegaram lá nos protótipos. Então, a figura 1, na verdade, seria o caso de uso, a figura 2, o diagrama de classes, e aí o protótipo seria a figura 3, né? A partir da primeira figura do protótipo ali. Então, esses dois detalhezinhos que teria que ajustar no documento de vocês. Mas, no geral, também fiquei bem satisfeito com, né, tanto com os protótipos quanto com o documento que a gente conseguiu gerar aí, né? Muitos de vocês não estavam ainda a hora que o professor Thiago entrou, que eu estava conversando com ele antes da gente começar, mas ele também ficou bem contente com o documento que recebeu, então isso mostra, né, o quanto vocês se esforçaram aí, o trabalho que vocês tiveram para desenvolver, certo? E só deixa, então, já aproveitar que está todo mundo aí, né, antes da gente passar para a próxima equipe, deixa eu só explicar um pouquinho como é que vai funcionar com relação às notas, né? Vocês fizeram algumas entregas para mim, né, que foi o diagrama de requisitos, depois diagrama de classes e casos de uso, certo? Então, essas duas entregas vão gerar uma nota, depois vai ter uma nota pelo projeto escrito, né, que vocês me entregaram também, e uma nota aqui pela apresentação, certo? Eu não vou conseguir fechar isso tudo hoje, mas eu pretendo até semana que vem, aí tendo mais tardar na quarta-feira da semana que vem, tá com todas essas notas, e aí eu posto e aviso vocês no grupo ali, para que aí qualquer dúvida vocês podem me procurar também,
Ô, professor, essas correçõezinhas a gente pode cancelar o envio e enviar de novo? Eu vou reabrir lá, daí vocês podem cancelar o envio e enviar de novo. Aham. Tudo certo. Aqui. Certo? Então, eu queria agradecer, né, a Aline aí, a presença, né, nas nossas apresentações. Sei que ela, né, tem uma restrição de horário aí, não sei se vai conseguir ficar para assistir as demais apresentações, né, mas, e aí, semestre que vem a gente continua, né, tem a segunda parte aí, esperamos contar também com a colaboração dela, e aí as meninas vão realmente desenvolver, e aí a gente pretende colocar nessa ferramenta para funcionar aí. Então, professor, a gente tem trabalho, né? Eu tirei uma folga aí de umas 3 horas do meu trabalho. Sim. Para mim poder estar presente aqui e até para apoiar a minha irmã, que eu quero muito que ela... Estudo nunca é demais, né? Com certeza. Estou aqui para apoiar, mas com certeza, assim que eu puder, quarta-feira que vem? Não, é logo do projeto. Não, a partir do mês que vem agora, a partir de abril, elas vão, de maio, no caso, né, a gente começa o próximo semestre, e aí elas vão começar essa parte de implementação. Aí, conforme elas forem necessitando, a Ellen vai entrando em contato contigo aí para poder... Então, fechou, com certeza eu vou estar presente sim, tá bom? Obrigadão, então, tá bom. Boa tarde para vocês. Valeu, obrigado. Tchau. Bom, para continuar agora, o Robert volta por aí? Tô na área. Vamos fazer o do Nicolas. Vamos fazer o do Nicolas e depois a gente chama o Thiago? Pode ser. Pode ser? Lá. Taca-lhe ficha aí. Pô, senhor, não colaborou comigo, né, cara? Não vou ter que por agora. Deixa eu apresentar aqui. Cara, tu vai ter que apresentar de qualquer maneira. Mais cedo ou mais tarde, vai ter que apresentar igual. Então... Oxi. Tu podia ser o primeiro, já levar sorte que não fosse o primeiro, então... Já tá apresentando? Tá aparecendo a tela, mas a apresentação ainda não. Ah, tá. Cara, se tu fosse o primeiro, tu já estaria fora da aula agora. Pô, verdade. Ô, cara, pensando desse jeito aqui, até interessante. Tá. Pera, deixa eu tirar a cortina que tá no meu rosto aqui. O sol tá muito ruim. Deu. Agora deu bom. Tá tendo ruído de ventilador. Não, tá tranquilo. Não? Pode continuar. Separar que nem o Kiko. Bora. Então, o nome do projeto é GG Party. A intenção é criar um sistema de interação Nicolas, entre jogadores. só um detalhezinho que não tá aparecendo o modo de apresentação, tá aparecendo só os slides aqui. Não sei se é assim que tu vai apresentar mesmo. Só pra Não, ti. eu coloquei, ó, apresentação e iniciar no primeiro slide. Não apareceu? Não apareceu. Tu tem mais de uma tela aí? Não, essa aqui. Não apareceu. Continua aparecendo a tela do LibreOffice ali, como se fosse editar. Então, ó, tá vendo meu mouse aqui? Sim, tô vendo. Então, eu cliquei pra colocar iniciar no... Aqui, ó, iniciei. Não Tá, foi? pra ti inicia? É, pra mim inicia. Vai dando Alt Tab aí. É. Alt... Tab. Cadê o Tab? Aqui. Tô fazendo, não tá indo? Agora foi. Aí. Botei Agora pra cá. sim. Agora sim. Agora foi. Aí, ó. Vamos lá, então. O nome de projeto é GG Party. A intenção é criar um sistema de interação entre jogadores. A nossa equipe... Eu ainda coloquei o Leandro por causa que ele fez... Só volta um slide aí que tá no slide de introdução já. Tu já pulou a capa aí. Hã? Dá uma Só seta volta. pra cima. É. Vocês estão em introdução também? Estamos na introdução. Volta Ah, uma. tá. Aí, ó. Eu voltei. Aqui continua na introdução, mas tudo bem. Ah, que droga, velho. Aí, agora foi? O que tá acontecendo nesse bagulho aqui? Tá, vocês estão vendo aqui que eu tô agora no Google, né? Sim, tranquilo. Tá. Cliquei aqui. Aumentação. Coloquei para apresentar.
Cara, Foi pra faz o seguinte, ó. Faz o seguinte. Não Agora foi. clica. Quando tu botar a apresentação, tu tem que ir ali embaixo e clicar num daqueles ícones que vai abrir ali embaixo. Vai duplicar o do PowerPoint ali, ó. Ah, tá. Iniciar meu slide. Agora clica ali. Engraçado que pra mim não aparece nem a barra do Windows aqui. Pra mim aparece. Ele tem que clicar ali, ó. Será que Aí, ó. foi? Foi? Foi, mas só que não tá na primeira tela. É, Não, também não tá aqui na minha. Tá na introdução. tá, então volta pra primeira Tá. tela. Cliquei. Foi pra vocês? O teu foi pra onde? O teu foi pra onde? GG Pare? Mais uma. Faz mais uma tela pra frente. Ó, eu tô agora em objetivo geral. Não. Como é que tu Não, fez o compartilhar? Tu fez o compartilhar tela inteira? Como é que eu coloquei pra compartilhar? Deixa eu voltar aqui. Para a apresentação, deixa eu cuidar de novo. Compartilha a tela inteira, em vez de compartilhar uma janela Então, ou alguma coisa, senão... Tela inteira. Tá a tela inteira. Compartilhar. Agora apareceu a barra do Windows pra mim aqui também. Apareceu? Vamos ver então se foi. Iniciar. Foi? Tá, clica na apresentação ali agora, no, link, no ícone embaixo lá, como o Roberval falou. Ah, tá. Deu? Não, ainda não. Ah, então vai assim mesmo. Faz o seguinte, ó, fecha perto no xizinho ali onde tem slides e ali no propriedades, que daí ele aumenta essa tela aí, e aí tu apresenta por aí mesmo, não tem problema. Tá. Isso, aí ó, pronto, Tá, deixa eu tirar aqui também. pronto. Pera, mas daí tem esses bagulho ruim aqui. Como é que eu tenho como tirar isso aqui de todos os slides pra não aparecer? Cara, não, mas não te preocupa com isso aí é detalhe. Tá. O número de trabalho é GG Party. A intenção, de novo, é criar um sistema de interação entre os jogadores. A equipe é eu, Nicolas da Silva Mâncio e Leandro da Silva Cardoso. O cliente é o Roberval. Qual é o nome completo do Roberval? Ajuda aí, Roberval. O que tu quer? Nome completo. É só ler ali no usuário dele, pô. Silva B. Tá. Como é que eu faço pra ir pro... Page down aí. Aonde? No teclado, ué. Page... Aqui. Ah, aqui fica muito mais fácil. Tá. A introdução. A gente, como jogadores, nos preocupamos com como outros jogadores vão interagir entre si. Então, a gente quer proporcionar um sistema que faça com que facilite essa interação, né? Que faça com que um jogador de LoL consiga achar outro jogador de LoL e assim por diante. Um de Dota ou um de CSGO e por aí vai. Objetivo geral. A gente planeja criar uma plataforma para integrar pessoas que buscam fazer parcerias para jogar online, como eu falei anteriormente. Os objetivos específicos, né? O sistema tem que possibilitar a criação de equipes, tanto profissional para participar dos torneios que vai ter no sistema, quanto simplesmente para jogar uma partidinha de LoL, por aí vai, para cair de elo. Permitir a integração e comunicação entre os usuários e equipes. Eles vão poder se comunicar entre si dentro do site, dentro do sistema, ou o sistema vai promover de outro jeito essa comunicação entre os usuários. Disponibilizar a avaliação e recomendação dos usuários e equipes. Vai ser dar uma nota de 1 a 5 em 1 a 5 que eu vou explicar depois como que ela vai ser dada. Proporcionar a criação de torneios. Como vai ter equipes, nós vamos criar algo que vai diferenciar dos outros sites, que vai ser os torneios. Avaliar a utilização dos usuários na utilização da ferramenta. A próxima. Fundamentação teórica. O nosso tema foi jogos online com equipes pré-definidas, que diferente dos jogos online convencionais, que seriam
Tu entra, cria teu personagem e vai jogar com outras pessoas no mundo aberto, por exemplo, com pré-definidas, vai ser mais ou menos como no League of Legends. Tu vai ter um personagem, ou tu vai escolher um personagem e tu vai criar uma equipe com outros jogadores, que pode ser de 5 pessoas, de 2, de 10, e por aí vai, de 8, por exemplo. Como exemplo de sistemas que nos inspiraram, né? Temos o Shareware, que é praticamente o nosso sistema, como nós queremos nosso sistema, só que nós vamos colocar um pouquinho mais, né? E o Major League, que é também praticamente o nosso sistema, só que só para jogador de LoL, né? Pra quem não sabe, LoL é League of Legends, né? Por favor. Tenham cultura. Procedimentos metodológicos. Nessa etapa, nós vamos explicar o que é processo unificado, prototipagem e como nós vamos avaliar como nós vamos fazer a avaliação do software, né? O processo unificado foi feito para ajudar a orientação orientada a objetos, e ele foi desenvolvimento orientado a objetos, e ele foi dividido em 4 fases, né? Concepção, elaboração, construção e transição. Na concepção, o objetivo da concepção é levantar de forma genérica e pouco precisa o escopo do objeto, né? Fazer um esboço do objeto. A elaboração é elaborar todos ou a grande maioria dos requisitos que são os requisitos do sistema, em detalhes, né? A construção seria a implementação iterativa dos elementos restantes de menor risco e mais fáceis, e preparação para a implantação. E a transição seria os testes finais, a implantação, né? Introduzir o sistema ao usuário ou aos usuários e recolher considerações, né, dos usuários, o que tá bom, o que tá ruim, o que pode melhorar, e também com todas essas informações que vão recolher dos usuários, poder criar melhorias ou atualizações para o sistema, né? A prototipagem, que foi usada para projetar os protótipos de interface, usamos o Figma para isso. A avaliação do software, né? Nós planejamos fazer uma entrevista onde nós vamos perguntar no final do projeto, né? No final, quando nós somos entregados para o cliente, os erros, acertos, considerações e o que pode ser melhorado e adicionado. Aqui é o cronograma. Nós dividimos... Opa. Não dá para mudar. Aqui é o I2, tá? Nós dividimos as etapas em 15 dias, né? Maio, 15 dias, 15 dias, 15 dias, 15 dias. Nos primeiros 15 dias de maio, nós vamos definir tecnologias, vamos pesquisar o que usar e o que é melhor usar, né? Da metade de maio para frente até o começo de julho, nós vamos desenvolver protótipos de interface, né? Que seriam meio que esboços para o projeto final. No começo de julho, na primeira quinzena de julho, até agosto, até o final de agosto, nós vamos fazer o produto final, como nós vamos entregar para o cliente, né? Todo o processo para nós entregar para o cliente completo, né? Os testes, que vai ser 45 dias, simplesmente nós vamos pegar o produto já pronto, não já pronto, né? Porque vai começar em agosto os testes. Nós vamos pegar tudo que foi feito em julho e a partir de agosto e vamos começar a fazer testes nelas para ver quais são os limites do nosso sistema e o que está errado e o que pode melhorar, né? E no na última quinzena de setembro, nós vamos apresentar ao cliente. Aqui é o projeto do sistema, que ele é composto por levantamento de requisitos, modelagem de casos de uso e modelagem conceitual e prototipagem. Levantamento de requisitos, né?
não funcionais. O sistema deve rodar com web browser, Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari. Nós estamos fazendo aqui uma obrigação para nosso sistema rodar nesses 4 browsers. O sistema estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, salvo períodos de manutenção obrigatória. Então, fazer uma obrigação para o sistema ficar ligado 24 horas por dia em todas as semanas. A plataforma será restrita para maiores de 18 anos. Então, eu posso usar. Usuários com baixa reputação sofrerão sanções. Então, o sistema automaticamente vai dar punições para usuários que não estão indo bem. Não que não estão indo bem, mas que têm avaliações muito, muito negativas. Agora, os funcionais. O sistema deverá permitir cadastro de usuário. Vai poder te cadastrar no sistema. O cadastro deve conter nome, sobrenome, e-mail, data de nascimento, localidade, senha e avatar. O sistema deverá possibilitar a criação de equipes. Aqui, nesse caso, equipes profissionais, que aí essas equipes iriam participar dos torneios. O cadastro da equipe deverá possuir dono, quem criou a equipe. Depois pode mudar o dono, né, se o dono anterior sair. Número de participantes, que vai ser no mínimo 2 para frente, até 20, até 30, depende. Número da equipe e jogos. Continuando com funcionais. O sistema deverá possuir cadastro de plataforma de jogos. Ou seja, se você está jogando no PlayStation, no computador, na Steam, essas coisas. O sistema deverá possuir cadastro de jogos. Esse aí seriam simplesmente jogos, né? LoL, Dota, CSGO, Valorant, por exemplo. O sistema deverá permitir ao usuário relacionar plataformas e jogos ao seu cadastro. Simplesmente tu vai criar o teu usuário e tu vai deixar ali preferências do usuário. Por exemplo, eu jogo jogos... Eu não tenho jogo específico, eu só jogo jogos do computador. Qualquer jogo de computador. Eu tenho jogo específico, eu jogo LoL no computador também. Por aí vai. O sistema deverá permitir a avaliação dos usuários e equipes pelos seus pares, para avaliar os usuários, né, e as equipes. Os critérios da avaliação de usuários e equipes serão confiabilidade, comportamento, desempenho e cordialidade. Para cada critério será atribuído uma pontuação de 0 a 5. Então, falei errado, esqueci, desculpa aí. Eu falei de 1 a 5, né? De 0 a 5. O sistema deverá possuir um ranking de usuários e equipes, de acordo com o jogo, né? O sistema deverá possibilitar que um usuário encontre outros para formar grupos e equipes para jogar online. Nessa parte, é simplesmente possibilitar que um jogador encontre outro para eles formarem equipes que não sejam profissionais. Para os torneios, né? Aqui é os casos de uso que é que o usuário ele vai poder criar e sair de equipes, vai poder se comunicar com usuários, ele vai poder se registrar, vai poder efetuar login, vai poder avaliar usuários e equipes e todo o resto que tinha ali nos requisitos. Unidade conceitual, que seria a pessoa com as suas funções, com o que vai poder fazer, o administrador, o usuário, vai ter também a equipe, que vai ser composta por vários usuários, o torneio, os torneios, que várias equipes vão poder participar, o administrador vai coordenar o que vai acontecer no torneio, e os rankings, que vai ter tanto de usuários quanto de equipes, e é isso. Aqui temos os protótipos. A primeira página do site vai ser o home, a página principal, que vai ter o cadastro.
vai ter o menu, aonde vai levar para as outras 3 páginas, já que o home nós já estamos no home. E caso você já tenha uma conta, tu vai poder efetuar o login já nessa página. Aqui era o ranking, aonde também vai ter o menu. Vai ter também aqui aqui eu deixei League of Legends, Dota e Paladins, mas pode ser outros jogos de 1 a 10. Claro que vai ter mais e porque não tem ninguém no site agora, né? Aqui é o cadastro de usuário, quer dizer, configurações de usuário, onde vai ter o usuário, vai ter as informações do usuário, o nome, o e-mail, essas coisas. Aqui tu vai poder trocar o teu nome e aqui tu vai poder trocar a tua senha também. E claro, também tem o menu. Aqui é o contato, também tem o menu e tem o que proporcionará aos usuários a contatarem a staff, administradores. Resultados esperados. A partir do desenvolvimento da aplicação, espera-se criar algo que auxilie os usuários a interagir entre si e por meio do aplicativo deve ser possível cadastrar-se, criar e entrar em equipes, avaliar usuários e equipes, relacionar plataformas de jogos ao cadastro, visualizar ranking de usuários e equipes de acordo com o jogo, participar de torneios e possibilitar a formação de grupos não competitivos. E aqui são as referências. Como no pré-projeto tem, depois da frase completa, tem o número 1 ou 2, dependendo de qual referência que eu usei, né? E é isso. Beleza. Bem, obrigado, Nicolas. Antes de eu fazer as minhas considerações, então vou passar a palavra aí para o Roberval, fazer as considerações dele com relação ao trabalho de você, teu trabalho, né? E aí depois eu comento alguma coisa a respeito. Beleza. Então, boa tarde aí, né? Todos que estão assistindo a apresentação e para o Nicolas, que está expondo o seu trabalho. E primeiro eu queria deixar registrado uma coisa que eu achei interessante, foi o seguinte: durante a leitura que eu fiz do trabalho dele, e durante a apresentação também, em alguns momentos eu fiquei confuso se isso era uma plataforma de jogos, realmente, se você entrava ali e você jogava a partir da plataforma. Mas é uma plataforma de interação entre jogadores, não é uma plataforma voltada para a jogabilidade especificamente, né? É para você compartilhar experiências, resultados e várias coisas, né? Então, eu achei que no trabalho dele, em alguns momentos, até na apresentação não, na apresentação ele deixou isso mais claro, né? Mas em alguns momentos ele meio que cria uma confusão na mente de quem lê, parecendo que é uma plataforma para você jogar dentro da plataforma, mas não é, né? É isso que eu entendi realmente, né, Fernando? É isso, né? Sim, a ideia deles é o quê? Eu cadastrar lá dentro qual é o console, cadastro lá qual que é o jogo, e o cara se cadastra lá, eu sou jogador desse jogo aqui, e eu tô disponível para jogar esses dias aqui na semana, digamos. E aí os outros jogadores, eu também tenho disponibilidade nesse horário, vai lá e faz contato com esse outro, vamos jogar uma partida, ou time, enfim, de acordo com o jogo, né? Que tem jogo que tu joga individual, mas tem jogo que joga em time, tipo... Aí eles vão lá e jogam e vem ali e informam o resultado que teve lá para ir montando um ranking. Não só o resultado, mas também, tipo, o cara não é um jogador sério, marcou e não veio, ou fez alguma coisa que não deveria durante o jogo e tal. Então ele consegue fazer essas avaliações ali na plataforma também. Tá. Não, então é isso aí mesmo, cara. Eu achei legal o projeto dele. Eu acho que tudo que é voltado para jogos agora, nossa, tem uma aceitação, né, cara, muito gigante, assim. Então, eu acho que tem espaço para isso daí, né? Como a gente tinha falado
tu tinha me falado já eles também, né, o Leandro, que no sentido de ser uma rede social para amantes de jogos, assim, né? Uhum. Não sei se daí, né, cabe a você, que é orientador, e eles entrar num acordo sobre a questão de tela, de interação e tudo, né? Acho que agora é um protótipo ainda, vocês estão no processo inicial, mas é algo bastante interessante, tá? Bastante interessante. E a única coisa que eu achei, assim, um pouquinho mais problemática, assim, né? Lá no texto tem alguma coisinha ou outra para corrigir, de gramática, né? Aumentar um pouquinho, de repente, as referências, ali eles têm pouca referência, né? Muitas coisas que eles falaram, tá, é isso, mas daí, da onde que foi tirado, onde é que surgiu isso, né? Exato. Mas é um texto legal, eu gostei do texto deles, tem que dar uma amadurecidazinha, né? Dar uma polida nos textos, assim, mas ficou interessante, o projeto é interessante, né? O Nicolas também fala bastante, fala bem, então a apresentação dele mesmo ele falando um pouco rápido, ele fica nervoso, ele começa a falar mais rápido ainda, né? Essa parte aí eu não sei se foi elogio, não. Quando ele fica um pouco nervoso, ele fala mais rápido, ele tem que assim, oh, calma. Mas são coisas que a gente só aprende apresentando, e aí é legal, né, quando eu fiz parte também de algum, e faço ainda, quando eu apresento algum projeto, eu acho bastante interessante quando as pessoas realmente falam o que estão achando, porque isso nos ajuda a crescer, a corrigir, né? Então ele fala bastante, fala até bem, então ele tem que corrigir algumas coisas, cortar algumas coisas que né, podem ser mais curtas, mas eu gostei do projeto, gostei da apresentação dele, só fica a minha dica de dar uma corrigida aí, dar uma revisada geral no documento e tentar dar uma visão para quem lê, assim, que realmente é uma plataforma de interação e não uma plataforma de jogabilidade em si, né? Beleza? Beleza, então. Obrigado, Roberval. Nicolas, primeiro, parabéns, né? Duplamente aí por não ter desistido, né? Por estar apresentando sozinho. Eu sei que o Leandro ajudou bastante durante algumas fases aí, depois ele acabou se ausentando, mas tu não desistiu, né? Mesmo assim, continuou aí. Grande parte desse documento eu sei que foi obra tua, né? 100% tua. Se não a maioria, né? Não sei até que ponto o Leandro conseguiu colaborar, além dos requisitos, dos casos de uso ali e tal. Diagrama de classes, que eu sei que até onde ele foi. Sei que os protótipos foi tudo contigo, né? Claro que a gente tem que levar isso em consideração, porque, querendo ou não, os outros grupos são 3 pessoas apresentando, né? Ou melhor, 3 pessoas trabalhando, né? Então a gente consegue dividir um pouco as tarefas. Quando a gente está trabalhando sozinho, fica tudo no nosso colo, querendo ou não, né? Isso dá um pouco mais de trabalho, mas nem por isso, né, desmerece aí tudo que tu produziu, né? Como o Roberval falou ali, talvez na tua introdução a gente colocar um pouquinho mais ali de texto e colocar um pouco mais explícito essa questão, que a ideia é uma plataforma para a interação dos jogadores e não uma plataforma de jogos, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Tem algumas questões de formatação, as referências não são bem daquela forma como tu colocou ali, né? Depois a gente até pode conversar sobre isso. Colocar um pouco mais de referência, né? Tu citou 2 outras plataformas ali, mas não colocou nada a respeito, né? Onde tu fala, por exemplo, do processo unificado, de prototipagem ali, teria que ter um pouco mais de referência também. No teu cronograma, eu vi que tu colocou ali, né? Eu não lembro, a gente conversou sobre isso, não sei se isso mudou depois, enfim, mas eu não lembro de ter esse desenvolvimento de protótipos de interface, né? Porque, querendo ou não, os protótipos de interface tu já desenvolveu, tu já apresentou aqui, né? Não tem por que a gente desenvolver mais protótipo, levar mais um mês desenvolvendo protótipo, né? Acho que a segunda etapa tua ali vai ser realmente já desenvolver a plataforma em si, uma versão preliminar, alguma coisa nesse sentido, ou já desenvolver as telas, não sei, mas não protótipo, né? Para explicar isso aí, quando a gente estava fazendo eu tava apresentando lá o projeto para ti, quando acabou, eu fui salvar. Eu não salvei errado e deletei o arquivo.
Pois é, né? Aí deu ruim. Imaginei que alguma coisa tivesse acontecido aí para isso estar aqui. Exatamente. Para isso tá ali. Então, né, são coisas que tem que ajustar aí para depois me entregar. O mesmo comentário que eu fiz para as meninas, eu vou fazer para ti com relação às imagens, tá? Teu caso de uso ali é figura 1, o teu diagrama de classes é figura 2, e depois ali tem que arrumar a posição ali daquelas legendas, porque a partir da figura do protótipo ali é figura 3, 4 e assim por diante, né? Colocar a fonte também, que não tem nenhuma delas. E dar uma ajustadinha nas referências, que também não é assim que a gente coloca, certo? Se precisar de alguma coisa, tu me chama ali que a gente conversa. E no mais, acho que era isso, cara. Parabenizar de novo aí pelo trabalho, né? Pela primeira parte, né? Agora vem a parte mais delicada, digamos assim, que é a implementação, né? Mas parabéns novamente aí. Não sei se tu quer comentar. Não sei se tu quer comentar alguma coisa aí. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Thiago aqui. Não, tá de boa. Tá. Assim, ó, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou fechar as notas, tá? Mas eu vou pedir para vocês postarem para mim até quarta-feira da semana que vem essa versão final, pode ser? Dá mais uma semaninha aí para vocês darem essa última polida nos documentos aí. Ok. Só pra confirmar, não é pra enviar o slide também, né? O slide é só pra apresentar, né? Não, slide não precisa, só o documento, só o pré-projeto mesmo. Aham. Só vou pedir pro Cauã, pro Brian, pro Horácio um minutinho aí, que eu mandei mensagem pro Thiago aqui, vamos ver se ele me responde. Pra gente poder... Não, de boa, tudo bem. Ô, professor, só pra confirmar. Mas esse dia aqui, até as 4 horas é só apresentação, né? Não vai ter mais nenhuma coisa, não é? Ou vai Hoje? ter... hoje Não, vai ter mais alguma coisa? Não, hoje só as apresentações. Tá. Por? Ah, não, é que... Daqui a pouco eu pensei em dar uma varrida na casa, arrumar a casa, fazer as coisas ali. Só que daí, se alguém me chamar aqui e eu não falar nada, vai ficar feio, né? Cara, só tem mais uma apresentação, né? Aham. Eu pensei que ia ser bem mais demorado. Não. Então, a casa pode esperar mais uma meia horinha aí pra te varrer, né? Pode. Ô, Fernando. Opa. Como é que tá funcionando o negócio das notas ali, que eu já tô confundido com o TCC do superior, TCC do administração, a gente vai ter que atribuir uma nota para o trabalho e uma para apresentação, é isso? Cara, pode ser uma nota só. Uma nota só. Aham. E aí manda direto para ti por e-mail. Pode ser, aham. É isso? Isso. Tá, beleza. Ô, Ellen, daí se tu puder também pedir pra tua irmã, se ela conseguir me mandar depois. Não sei se ela acha que eu tava lá dentro fazendo um negócio, o professor pode falar de novo. Não, pra ela dar uma nota pra vocês, eu esqueci de pedir pra ela, daí depois se ela puder me enviar. Tá, eu peço Tá? pra ela. Se ela der nota baixa, tu corta a comida dela e ela. Pois então. Ela dorme no mesmo quarto que eu, já tranco ela, não entra mais, ela dorme no corredor. Tá, Fernando, vou fazer as minhas coisas aqui, então tô liberado, né, mano? Tranquilo, tá assim, cara? Pô, obrigado aí. Tô precisando aí, né? Então tá. Valeu? Bom trabalho aí, pessoal. Valeu. Tchau, senhor. Ô, Nicolas, se puder tu parar de apresentar e se o Brian quiser já começando a preparar a apresentação ali, para quando o professor chegar a gente já começar direto. Ô, verdade, né, feio? Obrigado. Tomasse conta aí, né? Pô, vai que eu vi aqui uns vídeos indecentes aqui, parceiro, apresentando, meu amigo. Meu amigo ia ficar feio pro teu lado. Ia ficar feio, velho. E tá gravando, né? Só lembrar que tá gravando. A minha reputação ia dar merda. A minha reputação. Pois é. Tá, então o Thiago já tá por aí de volta, né? Tô aqui, ó, saí, vem pra cá, depois volto pra lá de novo.
Então, vou passar a palavra aí para o Brian, para o Cauã e para o Horácio para fazer a apresentação do trabalho deles aí. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Aham. Nosso trabalho é sobre um jogo que a gente vai fazer com o tema má alimentação. Então, a gente vai tentar... Tem que botar a apresentação. Vamos compartilhar a apresentação aí para a gente poder começar. Bota aí. Mas não tá aparecendo? Eu já tava compartilhando. Não, ainda não apareceu. Não tá. Peraí. Calma aí. Ele tá emocionado, professor. Calma aí. Agora eu vou ter que botar de novo. Calma aí. Tá, eu vou clicar aqui, vocês dizem se aparece. Agora apareceu. Aparece em cima também ou não? Sim. Tranquilo. Tá certinho. Tá. Certo, o nosso trabalho é sobre Unhealthy Invaders, que vai ser um jogo que a gente vai fazer com o tema má alimentação. E o nosso grupo é composto por mim, que sou o Brian, o Horácio e o Cauã. E o cliente vai ser o Thiago. Tá. Nosso principal objetivo é, por meio do jogo, tentar conscientizar os jovens a se alimentar melhor. Porque hoje um dos maiores motivos, uma das maiores consequências já começa já na juventude. Que os jovens já começam se alimentando mal e conforme vai passando a vida, eles não vão melhorando isso, porque eles já estão com aquela mentalidade de se alimentar assim, aquilo ali já virou rotina para eles. Então, por meio do jogo, a gente vai tentar agregar na vida dos jogadores, desde começando já de uma forma descontraída. Nossos objetivos são bem simples, tá? O principal deles é caracterizar os tipos de hábitos saudáveis a ser promovidos pelo jogo. Então, foi o que eu falei antes, que a gente já quer desde o começo já tentar conscientizar o jovem a procurar uma alimentação saudável, uma alimentação regrada, para melhorar conforme a vida, né? Para não ter que precisar lá para frente ter que se mudar toda a dieta e assim dar aquele baque no mental. Porque muitos que a gente não sabe que, na verdade, a má alimentação também acarreta no psicológico da pessoa. Então, por exemplo, problemas como depressão, hoje em dia, às vezes as causas são uma má alimentação. Então, por meio do jogo, que também é uma maneira de tratar a depressão de uma pessoa, né, de uma forma descontraída também, a gente vai tentar conscientizar as pessoas. Outro exemplo seria a falta de vitamina D dá problemas no sono, que é um grande problema não só porque tu ganha vitamina D se alimentando, mas também pegando o sol. E como estamos em quarentena há muito tempo, muitas pessoas têm problemas de sono hoje por causa que não estão pegando sol mais. Tá. Conforme eu estava falando também, não só a depressão, como, por exemplo, a ansiedade, que pode ser causada por uma dieta que não é saudável, entendeu? Então, a gente vai tentar, por meio do jogo, avaliar uma forma melhor e mais descontraída de tentar conscientizar as pessoas disso. E a gente também vai definir a arquitetura de desenvolvimento do jogo, né? E validar as propostas de sistema com os usuários. Requisitos funcionais. Esses são as coisas que o jogador pode interagir, como, por exemplo, o primeiro seria o nome, que vai ser importante depois quando mostrar os requisitos não funcionais. O jogo vai ter que executar ao clique do botão de jogar, é claro. O jogo precisa ligar primeiro. No início do jogo vai aparecer uma tela mostrando os controles para saber que vão ser o WASD para movimentação e o disparo vai ser o Enter ou a barra de espaço. O jogo, como eu falei antes, que vai ser pelo WASD, tu pode ir para cima para baixo e para os lados. No fim do jogo
vai mostrar o teu nome e a tua pontuação. E é claro que como o tema vai ser comidas ruins, todos os inimigos vão ser temas de, como por exemplo, hambúrguer, batata frita, doces, qualquer comida não saudável que vocês podem pensar. E tanto os inimigos quanto o jogador vai disparar um feixe de luz ou uma bolinha, não importa, mas vai ter um botão de tiro, tanto o inimigo quanto o jogador. E o jogador tem 3 vidas. E quando ele perde todas as 3 vidas, vai dar game over. E caso tu elimine todos os inimigos, tu ganha. Bem simples, bem legal. Próximo. Esses são requisitos não funcionais, que são as coisas que os jogadores não vão interagir. Que vai ser o nome do jogador vai ser armazenado no banco de dados com a pontuação dele. Então, vai ser como nos arcades, em que tu pode jogar várias vezes e tentar bater o teu recorde. O jogo será executável no Chrome, no Firefox, no Edge. O jogo tem bordas, não pode ir para cima, para baixo, para esquerda indefinidamente. Seria bem abusável. E o jogo só registrar a sua pontuação se tu vencer. Calma. Tô aqui, peraí. Então, aqui nós fizemos uma entrevista com o cliente, tanto para fazer os requisitos, eu acho que a parte dos casos de uso também. E a gente definiu que o jogador teria essas possíveis ações. Aqui a gente definiu mais ou menos apenas as ações do jogador dentro do jogo. Que aí ele poderia iniciar o jogo, teria as opções de se mover, atirar e reiniciar o jogo, e ao final, caso ele vencesse, como a gente tinha mencionado agora nos requisitos, a pontuação dele seria registrada no banco de dados junto com o nome. E o jogo tem essas funcionalidades que seriam mostrar a pontuação, aí já parte para parte da interface, né? E registrar a pontuação caso ele vencer. Aí pode passar o slide, Bré. Aqui tem o diagrama de classes, que a gente definiu as informações que a gente teria, mais ou menos, no banco de dados, que seriam mostrados ao usuário, né? Que seria o cadastro do usuário, que a gente teria um nome, um e-mail e uma senha, e o tipo admin, que aí vai ser adicionado por meio dos próprios admins. Que a gente vai definir mais ou menos quem vai fazer a parte de dicas, que está mais relacionada com o admin. Que aí ele botaria lá as dicas, com um títulozinho, uma descrição, uma imagem. E a pontuação. Que aí a pontuação a gente vai exibir depois, numa parte lá, somente para o ranking, onde a gente vai ter o nome do jogador, a pontuação dele e com quantas vidas ele conseguiu vencer o jogo. Aí pode passar para a parte da prototipação. Então, eu não sou muito bom com cores, mas pelo menos ficou bem chamativo. Eu botei aqui no cantinho, mais ou menos um desenhinho como a gente fez baseado no... Mais ou menos baseado não, como inspiração Space Invaders. Eu fiz aqui mais ou menos na nossa corzinha verde, um inimigozinho, o nome do jogo. E aí a gente teria as seções, que seriam 4. O Home, que é apresentado aqui. Aí teremos a tela do jogo. E para não interferir muito no jogo, mas chamar um pouco a atenção do jogador, já na página inicial, ter algumas dicas já, não inteiras, mas tipo, como se fossem anúncios, né?
alguma parte interessante, de alguma dica, alguma curiosidade de alimentação, que ficariam aqui. Aí, se o jogador se interessasse, ele poderia clicar e seria direcionado para a parte que teria unicamente as dicas. Aí pode passar a tela, Brian. Aí a gente tem aqui o login, onde teria o usuário faria ali o seu login, e se ele não fosse registrado, ele poderia fazer o seu cadastro. Aqui também, com o mesmo intuito, a gente tinha as dicas, né? Tentando chamar a atenção do jogador o máximo possível. E pode passar. Aqui tem um rankingzinho mesmo, só um bem simples, para a gente mostrar mais ou menos o que teria no ranking. E eu quis deixar o ranking somente o ranking, para a pessoa consultar, não, eu estou em tal posição, eu quero bater meu recorde. Tentar deixar mais focado em função ao jogador e o jogo. Aí nós teríamos o nome do jogador, colocação dele e a sua pontuação. Aí pode passar para o último, que seria a telinha das dicas, onde a gente teria um título, uma foto e uma breve descrição. E seria mais ou menos isso. Obrigado pela atenção. Certo. Então, só deixa eu passar a palavra então para o Thiago, fazer as considerações dele aí com relação ao trabalho de vocês. E aí depois a gente conversa mais um pouquinho. Opa, eu tava no banheiro. Alguma coisa para mim? Não me chamaram, não? Não, pode ficar tranquilo aí. Ah, tá, que bom. Nesse é importante, né? Só ir no banheiro de vez em quando, né? Dar uma escapadinha. Então, gente, boa tarde, né? Para todo mundo, para quem não tinha cumprimentado antes. Então, né? Acabei atuando aí como cliente aí do Brian, né? Do Horácio e do Cauã, né? Como é que foi, né? O nosso relacionamento, né? Ao longo desse semestre aí. A gente fez algumas reuniões para falar sobre o projeto. No começo a gente teve alguns desencontros ali com os horários, tudo, mas depois a gente conseguiu acertar essa questão dos horários aí, então a gente teve alguns encontros, né? Sempre fui muito bem atendido por eles, né? Eles acabaram recebendo bem a ideia, né? Eles já tinham uma ideia de fazer um clone, né? Do Space Invaders, que por si só já é uma ideia bem legal, né? Então, tentei apresentar para eles algo aí que a gente pudesse, né, incorporar nesse Space Invaders para ele não ser só um clone, né, para ele ter alguma coisa diferente, né. Então, a gente foi por essa pegada da alimentação saudável que eu vi, né, não consegui acompanhar a apresentação completa das meninas antes, mas vi que elas foram super bem ali, e elas também vão trabalhar com essa questão da alimentação saudável, né. Em relação ao documento que eles redigiram, né, eu recebi, o professor Fernando mandou para mim também, eu achei que conseguiram produzir bastante coisa, né, pro tempo que tiveram, acho que para um documento do tipo um pré-projeto, acho que até supera um pouco as expectativas, né, claro que a questão dos requisitos, caso justo, tem alguns detalhezinhos, algumas coisinhas que depois eu vou fazer algumas considerações, mas acho que de modo geral aí, os meninos estão indo super bem, né, inclusive na apresentação, né, Brian, o Horácio, achei que o Horácio apresentou muito bem, aí, com bastante desenvoltura, né, Cauã também, né, acho que vocês conseguiram Não, obrigado, apresentar aí com firmeza. firmeza. Eu fiquei um pouco nervoso que eu tava gaguejando muito, né? Isso é normal, isso, Nervosismo. isso aí acontece, mas acho que tá indo super bem. É só eu que tô há muito tempo dentro de casa, não tô conversando muito e acabo ficando sem prática. Isso é verdade, isso está acontecendo aí com todo mundo, por enquanto, né, de ficar só em casa. Bom, gente, daí eu tenho algumas sugestões que eu vou dar, né, eu achei que o trabalho foi muito bom, eu acho que está bem legal mesmo, né, eu acho que o professor Fernando conseguiu conduzir bem os trabalhos e a galera conseguiu apresentar um trabalho bem bacana, eu fiquei, assim, bem feliz com o que vocês apresentaram. Mas vou dar algumas sugestões, né, que daí depois vocês podem ver com o professor Fernando, enfim,
né, para ver o que vocês acham. Por exemplo, em relação aos requisitos, eu acho que está legal para uma primeira versão. Claro que precisaria de um pouco mais de detalhamento ali na parte de requisitos, porque inclusive vocês colocaram ali a parte de dicas e tal, né, daí isso teria que estar incluído lá, mas os requisitos a gente vai modificando ao longo do projeto mesmo, é normal. Em relação Sim, ao diagrama de caso... Opa! Pode falar. Não, os requisitos seria, tipo, na tela inicial, seria junto com o título, basicamente. Não seria, tipo, jogar e embaixo dicas, seria jogar e daí na tela inicial também vai ter os controles. Ô, Não, Thiago, eu acho que deixa eu falava só mais em questão do deixa eu só documento. só Ficou fazer um bastante parênteses coisa aí. aqui, é que assim, algumas coisas eu acabei não conseguindo, né, na grande maioria dos casos, quando eles faziam as entregas, por exemplo, dos requisitos, das etapas, né, a gente fazia uma rodada de revisão com eles e aí depois eles, né, colocavam. Só que em alguns casos eles geralmente faziam isso uma semana antes da entrega, né? Em algumas vezes, né, o Brian, o Cauã e o Horácio às vezes não tinham a entrega propriamente dita pronta, ou uma versão preliminar, alguma coisa para me apresentar, né? E muitas vezes acabava indo direto, né? A entrega deles passava sem essa nossa conversa, sem esse refinamento, digamos assim, né? Então, às vezes, algumas coisas que pode ser que tenha visto em alguns outros, nos outros trabalhos, coisas assim, pode ser que tenha acontecido também por conta, né, dessa questão de, às vezes, eu não conseguir falar com eles no sentido de a gente conseguir dar aquela polida, dar aquela ajustadinha ali em algumas coisas que... Não, mas isso é natural também, eles tinham me mostrado já, né, eles fizeram outras coisas ali, eu acho que foi bem legal, assim. Porque, assim, eu sou, né, como se fosse um cliente, mas ao mesmo tempo que eu sou cliente, eu sou professor da área de informática. Então, o que eu falei antes foi como se fosse cliente, né? Daí o que eu vou falar agora são, assim, sugestões como professor da área de informática mesmo, né? Que são coisas que um cliente não diria para vocês. Não perceberia essas coisas, porque o cliente geralmente não é daquela área de informática ou de desenvolvimento de sistemas, essas coisas, né? Então, só algumas sugestões, daí agora imaginem que, né, saiu o cliente e sentou o professor de informática aqui, tá? E aí, se vocês quiserem falando, vocês podem falando também, né? Então, a questão dos requisitos ali, eu acho que tá legal, né? O professor Fernando comentou, acho que é assim mesmo, às vezes falta uma coisa e outra, depois a gente ajusta. É um documento que a gente vai mudando mesmo com o tempo, né? No caso dos diagramas de caso de uso, eu vi que tem um ator ali, que é o jogador, e tem as ações que esse jogador pode fazer no jogo, que eu acho que tá legal, tá bem adequado. O que eu achei um pouco estranho ali é, por exemplo, vocês colocaram um ator, né, um bonequinho, como se fosse o jogo, as ações do jogo, né? Geralmente, né, num diagrama de caso de uso, a gente não coloca o sistema ou o jogo como um ator, como um bonequinho, né? Aquelas coisas que, professor, mas o jogo, o sistema vai fazer alguma coisa, sim, só que daí a gente não representa nesse diagrama, a gente representa o que o jogo vai fazer, as ações dele, etc., o sistema, lá nos requisitos, tá? Então, talvez, né, para uma próxima versão, se vocês forem trabalhar no documento, pegar as ações e ver se elas aparecem lá nos requisitos. Então, no diagrama de caso de uso, são os bonequinhos mesmo, as pessoas, né? O que elas vão fazer ali. Né? Então, só uma sugestão de ajuste para depois, né? Eu acho que os protótipos ficaram bem legais, né? Pensando em fazer o jogo com uma interface web, com os menuzinhos ali e tudo mais, tá? Mas, assim, o que eu talvez acho que não seja tão importante, que daí depois vocês vão ver com o professor Fernando e o que ele acha, né? A parte de dicas que vocês colocaram ali. Eu acho que é legal, né, pensando num jogo, que o objetivo, né, é a gente trabalhar essa parte da questão da alimentação saudável, ter algumas dicas de alimentação saudável. É legal. Só que isso vai impactar em mais tempo de implementação. Então, vocês vão ter que fazer outros cadastros, outras telas e tudo, só para poder estar colocando aquelas dicas ali. E se bobear, talvez isso já desse um PI,
né? Então, a minha sugestão, depois vocês vejam com o professor Fernando, seria talvez tirar essa parte das dicas, para que vocês foquem na implementação do jogo mesmo. Porque vocês vão ter pouco tempo para implementar esse jogo, e vocês estão aprendendo a programar, enfim, né? Então, como uma sugestão, né, talvez, se o foco é o jogo, tira as dicas ali, faz o joguinho ali, escolhe ali uns elementos legais, né, como esses alimentos ali que não são saudáveis, doçuras e tal, aquilo ali já vai dar um efeito bem legal, tá? Não que não seja necessário, mas às vezes por conta do tempo que tem, às vezes tira e faz só o jogo mesmo, né? E também, uma coisa que eu senti falta, que eu acredito que vocês vão fazer agora, que também, acredito também que não tenha dado tempo para fazer, porque é pouco tempo para pensar, para escrever, para, né, a gente sabe que é bem corrido mesmo, mas senti falta do protótipo da interface do jogo mesmo, né? Como poderia ser, assim, mas não que isso tire o mérito de vocês, do trabalho, qualquer coisa assim, né? Imagino que talvez vocês até já tenham alguma coisa em mente, tá? Mas essas seriam as minhas sugestões, que é só sugestão, não é obrigatório seguir, né? Que daí são sugestões, assim, como professor de informática mesmo. Como cliente, eu estaria satisfeito com o que vocês apresentaram, tá? E aí, queria dar parabéns de novo, né, pelo trabalho que vocês apresentaram, eu gostei bastante, aí, né, parabéns para o professor Fernando também, que conseguiu conduzir tudo isso aí à distância, a gente sabe que é um desafio bem grande, né, e queria ouvir vocês, né, equipe, se vocês gostariam de falar alguma coisa, se vocês concordam, discordam, enfim, afinal, o trabalho de vocês, né, vocês que mandam aí. Sim, eu gostaria de comentar primeiro aqui, a parte que o professor falou do protótipo do jogo em si, realmente, ficou faltando. E a parte das dicas, quando a gente estava desenvolvendo, foi depois da entrega dos casos de uso, quando a gente começou a desenvolver o diagrama de classes, que seria o que a gente ia armazenar, né, mais ou menos. E a gente chegou a fazer uma revisão com o professor em uma aula, e ele passou para nós que realmente estava muito pequeno o nosso diagrama de classes. Tinha só o jogador e as pontuações dele. E o professor sugeriu botar essa parte de dicas. Aí a gente acatou a ideia, adicionou tudo certinho. E eu acho que a gente não pensou no momento em que a gente ia, como é que a gente ia fazer e o tempo. A gente pensou, não, tá muito pequeno, a gente precisa adicionar alguma coisa. Então foi previsto da nossa parte mesmo. Aí vocês acharam que ficou meio pequeno o diagrama, vamos botar mais uns, né, uns recursos. Na verdade, assim, quando eles montaram, né, o diagrama de caso de uso, basicamente, eles não previram nem a questão do login de usuário, não tinha nada, né, tipo, eles queriam gravar só gravar a pontuação e o nome do usuário. Tá, mas e se o cara jogar mais de uma vez e esse tipo de coisa, então ficou muito centrado nisso, e aí realmente eu achei que poderia ter alguma coisa a mais ali, mas realmente confesso que na hora, né, não me passou, a gente não, né, não levei em consideração essa questão do tempo de implementação a mais que iria gerar essa parte das dicas, né? Acho que a gente pode deixar isso num segundo plano, digamos assim, foca na implementação do jogo. Se a gente tiver tempo de implementação, a gente integra essa questão das dicas, senão a gente fica só com a questão do jogo mesmo, que é o foco principal aí e tal. E aí tenta colocar alguns elementos ali, tipo, a data da partida, que guardar a data da partida também, em vez de só a pontuação, alguma coisinha a mais ali que vocês possam colocar para a gente poder agregar ali no Pois é, a gente tinha uma ideia inicial do ranking de tentar fazer em tempo real. Mas aí eu não sabia como é que ia ser muito alta essa ideia, né? Em tempo real, como assim? Em tempo real, tipo, o primeiro lugar tem 50 pontos. A pessoa foi lá, bateu essa pontuação, na hora já é registrado no banco e já vai direto pro ranking. Ah, mas isso já vai acontecer. Mas não vai ter um tempo de delay, assim? O tempo é o tempo do cara acessar aquela página, né? Se a hora que ele acessar já tiver sido atualizado no banco, ele vai carregar as informações. Sim. Então a gente tem que pensar em mais alguma coisa aí. Não tem esse delay que tu falou aí. O delay é o tempo de gravação no banco, só o resto
Entendi. Já vai montar o ranking lá. Tá. Eu- Então, Com licença. pá, Acho que até o Cauã quis dizer é tipo, quando a gente estiver jogando, já ia aparecendo o ranking no meio do jogo. E não a gente ter uma tá. tela para entrar no ranking. Entendi. Não, aí isso Também. dá para fazer, mas daí teria que usar, sei lá, um JavaScript, um Ajax, alguma coisa nesse sentido, que fique de tempos em tempos buscando no banco e atualizando o ranking ali, tá? São outros recursos realmente que é um pouco mais delicado de se fazer em tempo de execução, mas dá para fazer, é possível fazer. Entendi. Talvez ir priorizando, né? Como o professor Fernando comentou ali, por exemplo, a da dica. Legal também, eu acho que se der tempo de fazer, eu acho que é importante, mas aí prioriza, né? Ver o que é mais importante. Vamos primeiro fazer a mecânica do jogo, Exato. Depois a gente salva no banco, depois a gente vê as dicas, né? Quando a gente faz um projeto que a gente tem um espaço curto, a gente verifica, né, o que é mais importante entregar primeiro, entrega aquilo ali primeiro e depois vai fazendo o resto. Então é natural, né? Mais ou menos por aí. Bom, gente, né, parabéns também pela apresentação, né, gostei bastante, né, conseguiram dividir bem aí as partes do trabalho. Eu confesso que, né, Thiago, eu não vi as apresentações antes de nenhum dos grupos, né, fiquei bem contente com os slides que eles montaram aí, com a divisão dos temas também, dos conteúdos também, foi obra deles, eu não disse nada para ninguém como é que ia dividir e tal, eu disse, vocês precisam me apresentar, né? Tá, beleza então, Brian. Então fiquei bem contente assim, com essa consciência deles, né, essa divisão que eles fizeram e tudo mais ali. O trabalho escrito, né, como tu já comentou, tem algumas questõezinhas para ajustar ali no questão de como fazer as referências, a formatação das referências, tem algumas questões de posicionamento de algumas coisas no trabalho ali que está fora do lugar, né, umas coisas, não é nada que tire o mérito do trabalho de vocês, mas são coisas que a gente pode deixar esse documento um pouquinho melhor do que ele já está, né. Só tô com uma curiosidade aqui, né, eu vi lá no protótipo de vocês que no canto superior direito ali tem uma mãozinha segurando uma maçã. Aquilo quer dizer alguma coisa? É algum ícone especial? O que é aquilo? É o ícone das dicas. Aí eu quis deixar destacado. Aí o ícone das dicas. Coloridinho. Tal. Beleza. Tem a questão aqui também das, né, as figuras que vocês não colocaram a numeração, né? Caso de uso, o diagrama de classes ali, só colocaram realmente nas telas dos protótipos, então todas as figuras têm que ter legenda, né? Tem algumas que não tem ali. E a questão da formatação lá das referências, que eu também comentei com vocês, daí qualquer coisa depois vocês me procuram ali, me mandam uma mensagem, a gente vai conversando sobre. Sim. Certo? O senhor fala no pré-projeto? No pré-projeto, tudo isso que eu falei agora é no pré-projeto. Acho que eu tinha feito uma legendinha das figuras um pouco antes das figuras. Tu fez nas figuras dos protótipos, agora no caso de uso e no diagrama de classes não tem. Não tem. Nos casos e no coisa não aí tem. Ali tem que acrescentar. Beleza, obrigado. Beleza? Então, gente, por hoje basicamente era isso. As notas mais ou menos eu fechei ali, depois eu vou pedir, Thiago, se puder me passar uma nota para eles ali, para depois eu postar aqui. Agradecer também, né, a disponibilidade aí de poder estar com a gente aí nas apresentações. E, no mais, acho que se alguém quiser fazer algum último comentário aí, senão eu vou encerrar a gravação aqui. Por hoje a gente encerra. Pastor, se eu soubesse que o cliente ia dar nota, eu chamava minha mãe, velho. Pô, foi chamar logo o professor Belmar, mas aí dá ruim. Mesmo professor, pô. Pô, chamava aqui minha mãezinha aqui, ó. Eu falo assim, ô mãe. Então, tô fazendo aqui tipo um site aqui pra os caras jogar online lá. Fala que tá ótimo o jogo, entendeu? Fala que tá ótimo tudo. Ela nem sabia saber o que eu tava fazendo, mas falou assim, meu filho que aqui um ótimo o que é mesmo? Isso é mais ou menos isso. Vou dar 11 pro meu filho. Meu filho não merece 10, meu filho merece 11. Exato.
É uma questão de parabéns, aplausos aí, né? Essa turma. Tá vendo? Tá sozinho, tá sozinho. O cara já é sobrevivente aí, ó. Certo, gente? Então, vou parar a gravação aqui. E aí, depois, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou reabrir mais uma semana lá os pré-projetos para visualizar. E aí, a gente vai conversando lá nos grupos. A hora que eu postar as notas finais lá, eu aviso vocês. Tá ok? Ok. Vai ter mais alguma aula na sexta? Não, essa é a nossa última aula. Vai, quer dizer. Pelo cronograma, é a nossa última quarta. Aí vai começar de novo o próximo semestre em que dia? A partir da primeira semana de maio. Mês que vem, né? É, mês que vem. Acho pelo dia 10, por aí. pô, né? Eu acho que é por aí. Ia estar dormindo mais tempo, cara. O que é isso? Pelo menos um mesinho, né? Pô, Mas vai ter as férias de julho depois ali. Junho, julho, não sei, acho que é julho. mas daí Não, mas tem mas diazinho em julho mas eu ainda. quero. Ô, senhor, mas o bom Mano, tá é no tu calendário ter. do projeto pra fazer. O bom é tu ter folga, mas uma folga não geral, entendeu? Só pra ti, entendeu? Pra ti ficar ostentando, entendeu? Tem que ser Mas uma tu não- folga só tua. Mas tu Poder tá só no aproveitar tua curso, coisa. tu tá só fazendo curso, não faz mais, não trabalha mais nada. Exatamente. Por isso. Hum, Você vai no curso aqui desempregado sei. aqui, ó. E ainda assim arruma uma coisa para Aí é reclamar. Ó. fácil. Professor Thiago Aí tá é lá fácil, com amigo. tá lá com doutorado, com aula, eu também tô aqui terminando a segunda graduação, com aula com vocês e tudo mais, e a gente não reclama que tem Senhor. os horários, né? Uma frase aqui, ó, uma frase que eu aprendi, senhor. Levei pra vida. Os problemas dos outros não diminuem os seus problemas. Vou levar isso em consideração na hora de dar a nota. Não, senhor, isso é outra história, Serve pra mim, senhor, entendeu? Agora, se o problema dos outros for menor, não pode, é tipo assim, mais ou menos assim, se o teu problema, tu considera que tá 90% tá 100, o teu problema, e o do outro tá em 110, o teu tá de boa. Se o teu problema tá 110 e o do outro tá 10, ele não pode estar 10, porque o teu tá 110, entendeu? O problema do outro. Então, se o trabalho de qualquer um aqui tiver 10, o meu também tá? Exato. Se complicou agora na hora de explicar isso. Só considere que. Meu irmão pode falar que eu tô falando merda já. Isso aí. Então tá, gente. Por hoje era isso. Valeu, Thiago. Obrigado. Valeu, Até mais, pessoal. Abraço para todo Obrigado. mundo aí. Valeu, abraço. Até mais. Até mais. Falou. Valeu, gente.